No início da pandemia, a população obstétrica ela não era considerada um grupo de risco para óbito por conta da Covid. Eu contraí o Covid em junho, meu neném estava com idade gestacional de 3 meses. Além dos sintomas que eu tive, eu fiquei com o emocional bem abalado, porque quando eu engravidei, estava no começo da pandemia, a gente não sabia o que aconteceria com os bebês ao ter Covid, então eu fiquei com muito medo. Eu passei assim, a gestação toda com medo de acontecer alguma coisa, dele ter alguma sequela. Entretanto, com o passar da pandemia, nós fomos observando mais casos entre mulheres gestantes e puérperas e novos dados foram sendo revelados, indicando que essa população, sim, elas apresentam um risco aumentado quando adquirida a Covid para ter um desfecho materno adverso e até mesmo morte materna. Mas graças a Deus, meu neném nasceu super saudável, deu tudo certo, ele não teve nenhuma sequela, nada, nenhum problema relacionado ao Covid. Nós investigamos a distribuição espacial dos casos de Covid entre mulheres gestantes e puérperas e a sua relação com os determinantes sociais em saúde. Esses determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, que podem afetar a vida das pessoas e o trabalho das pessoas. A partir daí, nós mapeamos todos os casos de Covid na população obstétrica e todos os casos de morte materna relacionada à Covid no Brasil. Depois que nós fizemos análise de distribuição espacial, identificando quais eram os locais, os municípios que tinham maior risco de acontecer o evento Covid ou morte materna por Covid, nós relacionamos os determinantes sociais em saúde para identificar se os municípios com piores indicadores sociais e econômicos eram aqueles que apresentavam os maiores índices de casos de Covid e as maiores taxas de morte materna por Covid. Nós utilizamos técnicas estatísticas que permitem identificar se aquele município ou aquela redondeza ela vai se constituir em um aglomerado, se realmente existe um maior risco da mulher puérpera ou gestante a adquirir Covid ali. O que foi que nós identificamos? Nós identificamos que a distribuição dos casos e de morte maternas por Covid na população obstétrica no Brasil, ela ocorre de modo heterogêneo e ela se concentra mais no interior do país. E esses municípios que têm maior taxa de incidência de Covid na população obstétrica e maior taxa de morte materna devido à Covid, eles se concentram no interior do país. São aqueles municípios que têm iniquidades de saúde, que têm deficiência na sua estrutura de saúde. E nós identificamos 50 municípios como sendo prioritários, que apresentam maior risco da mulher gestante ou puérpera a adquirir Covid. E eles estão concentrados aonde? Nos estados da Paraíba, do Amazonas, São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Paraná, entre outros. Quanto à mortalidade, nós identificamos 15 municípios como sendo os de maior risco para óbito materno devido à Covid. Especialmente, eles se concentram nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Os municípios que apresentavam baixa disponibilidade de cobertura de saúde da família ou de clínicas ambulatoriais e aqueles municípios com baixa infraestrutura urbana eram os mais propensos a apresentarem as maiores taxas. No caso de Sergipe, nós não identificamos nenhum município com maior probabilidade de incidência de Covid entre gestantes ou de morte materna por conta da Covid em relação ao Brasil. O que é que nosso estudo, em síntese, ele traz, né? Ele trouxe que existe uma distribuição heterogênea dos casos de Covid e de mortes na população obstétrica, com bem delimitados aglomerados espaciais, com bem delimitados locais onde essa doença vai ocorrer na população obstétrica. Ele serve como uma ferramenta para a política pública de saúde, ou seja, os gestores de saúde podem identificar aqueles municípios prioritários e realizarem campanha de vacinação para essa população, uma vez que já foi liberada a vacina para a mulher gestante e a mulher puérpera. Nós precisamos continuar monitorando os casos de Covid na população obstétrica
e também investigando se há ou não óbito nessa população, especialmente agora que a gente tem as vacinas disponíveis. Então, se essa gestante ela recebe a vacina, se essa puérpera ela recebe a vacina, eu tenho que monitorar e identificar se existem ainda casos ocorrendo nessa população e se existe morte relacionada à Covid também nessa população.